Eu sei que o nariz dele é menor que o meu. Eu sei que meu nariz é maior do que o dele. Eu sei que meu nariz é maior do que o dele. Lembras daqueles momentos em que sentias um frio na sua barriga? Não sei que lado da barriga, mas você sabe onde você tem sentido. Eu também, algumas vezes. E você tem sentido algumas vezes. E eu também já senti. Exatamente. Isto porque a sua imaginação, ele deixou de ser uma ilusão e tornou. Isto porque a sua imaginação, ele deixou de ser simplesmente uma imaginação. E ele passou a ter um outro elemento. Nele foi agregado um outro elemento. Por isso que você passou a sentir medo. Por isso que você passou a sentir-se daquele jeito. Isto porque a sua imaginação deixou de ser simplesmente imaginação para tornar-se alguma coisa. Isso acontece quando se trata da existência. Essa é a lei da existência. Para que as coisas estejam na realidade, é necessário com que haja o outro elemento que venha agregar e venha completar. Ou seja, as coisas são completas quando todos os elementos estão presentes. Aquilo simplesmente era uma imaginação. De alguma forma você pensava, de alguma forma isso era simplesmente algum pensamento seu. Mas de repente, quando chega o dia, quando chega o momento, você começa a sentir medo. Quer seja em alguma atividade que você está prestes a fazer, quer seja algum evento em que você esteja a participar, de alguma forma que você passa a se mostrar, mesmo diante de algum público, mesmo diante de alguma coisa que simplesmente exija com que você sinta, você tenha esta sensação. Então, vamos conhecer um pouco sobre esta natureza. Por que a gente às vezes cria a realidade daquilo que a gente tem medo? Então, muitos de nós chamam as coisas, certas coisas como uma ilusão. Às vezes a gente simplesmente está a pensar. E às vezes nós pensamos tantas coisas, às vezes, que nós ficamos tranquilos. Não importa o que a gente está imaginando, não importa o que a gente está a pensar. Mas parece que a gente está tranquilo, porque a gente sabe dentro de nós que os nossos pensamentos são simplesmente pensamentos. De que isso não é real. De que isso ou aquilo não é exatamente alguma coisa que está na realidade. Então você fica à vontade para pensar, você fica à vontade na sua imaginação. Isto porque você sabe que isso é simplesmente uma imaginação. Mas existe um momento em que os nossos pensamentos, as nossas imaginações, eles deixam de ser simplesmente imaginações. Eles começam a ter uma forma. Eles passam a ter uma realidade. Neste momento, às vezes você fica com medo. Por que você fica com medo? E às vezes você fica com medo de certas coisas. E alguma coisa que você talvez tenha algum trauma, você talvez tenha imaginado alguma coisa, mas quando você imagina naquilo, imediatamente você fica com medo. De repente, os seus pensamentos, você fica com medo de alguma coisa que você lembrou. Então, quer dizer que existem alguns momentos em que os nossos pensamentos deixam de ser pensamentos, eles passam a ter realidade. E às vezes quando a gente está evoluindo, a gente acessa um nível de consciência onde nós temos medos de nossos próprios pensamentos. Às vezes a gente pode pensar qualquer coisa, mas a gente vê que isso pode acontecer. A gente se depara certas vezes com algumas coisas que a gente teve medo. A gente viu que aquilo se realizou. Então, a gente passa a ter medo. Certos medos que a gente tem, eles passam a ter realidade. Às vezes a gente não quer com que certas coisas aconteçam na nossa vida. Mas o medo daquilo que a gente tinha medo, a sensação, ou seja, aquele medo que a gente tinha, de repente ele aconteceu. Isso acontece em várias ocasiões em nossa vida. Isto é porque o medo é o elemento da criação. Sem o medo, a gente não pode realizar. A gente já ouviu falar dos 4 elementos. Então, aqui nós temos o mundo da imaginação. Aqui nós temos um mundo da imaginação, dos pensamentos. É onde as coisas, primeiramente são ilusão. E muitas das coisas que a gente não percebe é que tudo que a gente está a pensar, primeiramente é ilusão. Às vezes você quer manifestar certas coisas na sua vida, mas eles não estão acontecendo. Eles não estão acontecendo porque ele ainda é uma ilusão.
Existe um momento em que a ilusão ele deixa de ser ilusão e ele passa a ser verdade. Um momento em que a ilusão deixa de ser ilusão, ele passa a ser real. E você vai descobrir mais sobre isto no decorrer deste vídeo. Para que você entenda melhor sobre este tema, recomendo que você acompanhe o vídeo até o final e você entenda esses detalhes. Então, quando a gente está aqui, esse é o nosso pensamento. Você consegue perceber uma divisão? Os nossos pensamentos, as nossas imaginações, todos esses termos que a gente imagina, primeiramente ele é ilusão. Mas agora, os co-criadores, eles são aqueles que têm a capacidade de tirar as coisas da ilusão para torná-lo real. Quando a gente tem este poder de tirar as coisas da ilusão, os nossos pensamentos, as nossas imaginações, tudo isso, e torná-la real, é porque a gente já alcançou um dado nível dentro de nós que nos dá esta capacidade de nós podermos manifestar. Você às vezes tem medo de algumas coisas, mas ao mesmo tempo que você tem medo de certas coisas acontecerem em sua vida, eles passam a acontecer. Isto porque você tirou isso da ilusão, do pensamento, e ele se tornou real de uma forma involuntária, de uma forma que você não estava de acordo com aquilo. Mas isso não dependeu exatamente se você está de acordo ou não. Ele simplesmente aconteceu. Isso explica que nós, às vezes, não temos aquele domínio sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, que certas coisas acontecem em nossa vida. Percebe? Então, aqui no mundo da imaginação, os nossos pensamentos, qualquer coisa que a gente imagina, ele ainda é ilusão. Mas toda a realidade que nós temos, antes eles eram ilusão. Antes eles eram simples imaginação. Eles eram simplesmente um pensamento. E eles passaram a ter alguma forma. E essa expressão de as coisas simplesmente serem pensamentos, eles têm algum significado dimensional. As dimensões onde as coisas eles passam por etapas. Os nossos pensamentos, eles estão em uma dimensão onde as coisas são vastas, onde as coisas são infinitas. Ali a gente também pode encontrar a consciência, ou seja, tudo isso é consciência. Só que eles são completos quando todos os elementos estão presentes. Então, por isso que às vezes você tem os pensamentos, você tem certas imaginações, mas eles não estão completos. É por isso que eles são ilusão. Eles são ilusão porque não estão completos. Então foi feita esta divisão. Assim, os deuses criaram a ilusão. E foi assim que existe a divisão. Então foi feito com uma divisão. Nós temos o pensamento, nós temos a matéria. Quando a gente tem medo de certas coisas, por exemplo, lembra daqueles momentos em que você teve medo de alguma coisa? Talvez você estava prestes a estar diante de um público pela primeira vez. Talvez pode ser em outras situações. Se você teve algum medo que você pode ter feito pela primeira vez ou enquanto os números isso aconteceu. Você teve algum medo bem antes daquilo acontecer, você estava com medo. Porque você soube que aquilo que era um pensamento, de repente, ele já pode ser real. Isso já pode ter um significado na sua realidade. Isto não acontece simplesmente por acontecer. Não é simplesmente que a gente tem medo, não. Isto é porque é a lei da manifestação, é a lei da criação. O medo, nós não devemos simplesmente observá-lo, ou seja, não devemos simplesmente dá-lo um significado como um mero sentimento. Ele não é apenas um sentimento, ele é uma referência da matéria. A matéria é a simbologia do medo. O medo é a matéria. A matéria é a realização, é a finalização dos pensamentos, é a finalização de tudo aquilo que era uma imaginação. Para que ele seja real, era necessário com que houvesse um medo.
Então, por isso que quando a gente tem medo, às vezes, de certas coisas acontecerem, eles acontecem porque a gente tem medo, percebe? A gente tem medo, por isso que certas coisas acontecem. Então, isso é uma das coisas que acontece em nossa realidade, como nós sermos seres que qualquer, mas às vezes nós estamos inconscientes que não conhecemos estes princípios e a gente acaba simplesmente culpando talvez as outras pessoas, culpando as entidades, culpando qualquer que seja, que na verdade são influências que podem acontecer para que a gente tenha medo, só que este medo que a gente vai sentir, a gente acaba manifestando. E é isso que acontece quando a gente tem medo de certas coisas. Isso porque a ilusão, ele começou a ter uma completude. Então, a divisão da mente, do corpo, do espírito, eles têm um propósito. E este propósito é para que a gente venha aprender com os detalhes, para que a gente venha aprender com certas coisas. A divisão do corpo e da mente, eles têm algum propósito. Nos pensamentos, nós vamos pensar qualquer coisa, mas no corpo, a gente vai ter que lidar com essa consequência. No corpo, a gente já escolheu o que estaria presente em nossa vida. É uma forma de nós moderarmos os nossos pensamentos. Nós podemos ter tantos pensamentos, mas a gente deve escolher em nossa infinitude dos pensamentos qual que é a coisa que a gente vai ter medo. E a partir dali, certas coisas acontecem em nossa realidade, em nossa vida. E é por isso que quando você tem medo de certas coisas acontecerem em sua vida, eles acabam acontecendo. Isto porque você está completando o pensamento. Você está completando o mundo da imaginação. Você está completando a ilusão. Então, é como se fosse que quando a gente tem medo, a gente já tira ele e já joga para esta dimensão. A gente tira os nossos pensamentos e a gente joga aqui na matéria. E a gente une entre a imaginação, o mundo da imaginação, da ilusão, e a gente conecta com a verdade. Como assim verdade? Verdade como a realização, a realidade. Quando a gente sente dor, a gente considera que isso é real. Portanto, a gente estará considerando ele como uma verdade. Por quê? Porque a gente está sentindo a dor. Na sua imaginação, você pode imaginar como se você estivesse tendo alguma coisa que está picando o seu corpo. Talvez você não sinta a dor. Então, você vai considerá-lo como uma imaginação. Você vai considerá-lo como um simples pensamento. Mas para que você venha ter certeza de que isso é pensamento ou não, é você tendo aquela sensação de dor. Então, a dor ele vai trazer a verdade. O que é a verdade e o que não é a verdade. Então, são essas coisas basicamente que acontecem nessas diferenças de mundos, de dimensões, onde a gente pode tirar as coisas da ilusão e coloca ele na verdade. Ou seja, muitas coisas que você considera como uma ilusão, não quer dizer que ele é ilusão, mas você pode torná-lo verdade. As coisas só não são verdade quando eles não contêm esses elementos da verdade. O que quer dizer que você pode pensar em qualquer coisa e eles podem ser ilusão, mas isso não quer dizer que ele não pode ser real. Ele pode se tornar real quando você complementa eles com os elementos da criação. Então, nós conhecemos que existem diferentes elementos. A gente sabe que existem diferentes elementos. E esses diferentes elementos, por exemplo, os 4 elementos aqui, é como se fosse que quando a gente tem simplesmente, tem pensamentos, ilusão, a imaginação, ele não está completo. Quando a gente está à vontade com os nossos próprios pensamentos, é porque ele não está completo. Então, seus pensamentos, ele pode não estar completo no sentido de você estar tão à vontade com eles. Não importa se eles são pensamentos bons ou ruins. Você fica à vontade porque você considera que eles são simplesmente pensamentos. Quando a gente tem esta sensação de que as coisas simplesmente são pensamentos, ele não está completo. É como se eles estivessem simplesmente tendo esses 2 elementos.
Esses são os 4 elementos. Então, nós temos o elemento do fogo, o elemento do vento. Quando a gente tem os pensamentos, é como se a gente tivesse apenas 2 elementos. Mas quando a gente começa a ter medo, a gente está completando esses elementos. Então nós temos os elementos de cima e os elementos de baixo. Nossos pensamentos, nós somente temos pensamentos, nós somente temos imaginações. Os elementos de cima. Só que os elementos de cima, eles estarão completos através dos elementos de baixo. O elemento de baixo, você tem qualquer pensamento, mas você vai ter que complementá-lo com os outros elementos para que ele seja real, para que ele se torne verdade. Então, uma coisa é simplesmente ilusão quando ele não está completo. Então, algo ele vai ser uma ilusão, vai ser simplesmente uma imaginação, no sentido de ele simplesmente não está completo. E isso acontece basicamente como se fosse em formas de vice-versa. Ele pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu acho que se eu falar sobre isso vai ser meio completo. Talvez eu ainda não deva falar mais nesse lado. Talvez isso já seja um outro vídeo, algo assim. Então, quando nós temos os pensamentos, mas tendo o medo de alguma coisa, a gente já materializa. Por quê? Porque a gente está complementando os outros elementos. A gente já está complementando ele com o elemento de baixo. A partir dali, a gente já pode sentir a dor. Então, a gente tem medo de sentir a dor, pois não? Por isso que a gente tem medo. Porque a dor, ele vai sinalizar alguma coisa. Ele vai nos sinalizar de que isso é real, de que isso é verdade. Eu estou levando isso em uma versão material, uma versão de manifestação. Então, às vezes você quer manifestar certas coisas na sua vida. Às vezes você quer viver certas coisas na sua vida, mas eles simplesmente estão na sua imaginação. Eles simplesmente ainda são os seus pensamentos. Se você não complementar os outros elementos, eles não vão ser reais. Percebe? Por isso que quando a gente às vezes quer viver certas coisas, a gente complementa ele com os movimentos físicos. Porque o movimento físico, ele vai estar dando aquele senso de nós temos um contato com o mundo real, com este mundo físico, com este mundo onde a gente quer ter aquela sensação. Esta realidade é como se fosse algo relativo. Quando a gente não tem medo de certas coisas, aquilo ainda estará no mundo da ilusão. Quando a gente tiver medo daquilo, é porque aquilo já está ganhando a força física, já está ganhando a força real da verdade, da realidade. Então, neste momento, tem alguma coisa que acontece quando a gente tinha certos pensamentos. Há certos momentos que talvez você já teve medo dos seus próprios pensamentos. Isso porque você estava vivendo uma fase, um momento em que parece que as coisas que você estava pensando, várias coisas estavam acontecendo em sua vida. Então você passou a ter meio que medo dos seus próprios pensamentos, medo dos seus próprios sentimentos. Isso porque os seus pensamentos, eles não são simplesmente pensamentos. E às vezes isso acontece no meio dos seres que estão despertando, que estão alcançando um nível de iluminação. Quando se deparam em certos momentos que os seus pensamentos parece que não são simplesmente pensamentos. Parece que eles estão acontecendo. Às vezes você tem pensamentos ruins acerca de você, mas você não tem aquele domínio. E toda aquela coisa, ele passa a acontecer em certa proporção em sua vida. Parece que certas coisas que você está pensando sobre você, sobre várias outras coisas, eles estão sendo reais. Eles estão acontecendo. Porque você está indo em uma dimensão onde você não tem simplesmente o pensamento, mas você está alcançando o domínio e o poder sobre os seus pensamentos, sobre você manifestar na realidade. Por isso que você primeiramente se depara com certas coisas assim, porque você está indo em um outro nível, uma outra dimensão, onde você já tem o poder de manifestação, de você colocar as coisas na realidade, de você tirar os seus pensamentos e torná-los reais. Então você vai ter que sair da ilusão para colocar as coisas na realidade, na verdade.
você tem esse poder de tirar as coisas que são simplesmente, que parecem simplesmente pensamentos que para os outros ainda é pensamento, mas para você ele não é simplesmente um pensamento, mas que você tem o poder de colocá-lo na realidade. E como se fosse que não existe tanta diferença entre a imaginação com a realidade, com os pensamentos e a realidade, porque a gente se depara com aquele medo das coisas acontecerem, porque a gente está alcançando um nível de manifestação, de tirar as coisas em simples ilusão e torná-las realidade. Então, basicamente, isso é uma das coisas que acontece quando a gente tem medo de certas coisas acontecerem em nossa vida. Isso é porque aquilo não é simplesmente ilusão. Então, e medo é uma finalização das coisas. É uma finalização da materialização, da manifestação. Está conectado com a matéria. O medo, ele cria a matéria. Então, quando a gente tem os pensamentos e a gente tiver medo de certos pensamentos em nós, a gente está colocando aquilo como uma matéria. Então, os nossos pensamentos, eles passam a ser reais. Eles passam a fazer parte de nossa vida. Porque eles estão ganhando a realização. Eles estão ganhando uma versão física, onde nós estamos manifestando. Onde você não tem simplesmente imaginação, não está simplesmente preso no mundo da imaginação, da ilusão. Mas você tem o poder de, além de isso ser ilusão, você acrescenta algum elemento ali, a verdade. Um elemento que faz com que essa ilusão, ele deixe de ser ilusão e ele se torna algo que é real, é verdade. Assim, a diferença de alguma coisa ser ilusão e verdade é que ele não contém o elemento do medo. Mas então, quando alguma coisa se torna verdade, é porque o medo ele já passa a ter presença, é porque o medo ele já ganha a presença neste elemento. É por isso que quando você tem certas coisas, você tem medo de perder. Você só tem medo de perder porque você já tem essa coisa, você já tem essa matéria. Você já tem o que você tem medo de perder. Lembrando que eu estou falando sobre este tema na versão de nos manifestarmos. Mas existe uma inversão sobre tudo isso. E como é que a gente poderia fazer para usar isso a nosso favor? Para nós realizarmos, para nós manifestarmos? É como se fosse que a gente só vai ver de que alguma coisa é real quando a gente está aqui no físico. Aqui no físico a gente sente medo. A gente tem a sensação de medo. Porque esta é a matéria. Alguma coisa pode acontecer que nos faça mal. Alguma coisa pode acontecer que não nos agrada. Alguma coisa pode acontecer que faz com que a gente tenha um motivo de ter medo. Isto porque esta realidade física é o medo. Para que a gente venha realizar certas coisas, é necessário com que haja o medo. Por exemplo, tenha algum pensamento. O que é que você quer manifestar? O que é que você quer realizar? Qual é o pensamento que você escolhe? Agora, lembre, será que você tem medo desse pensamento? Qual é o motivo que faria com que você tivesse medo deste pensamento? De uma forma geral, o motivo que te faria ter medo sobre algum pensamento que você quer manifestar é o medo de perder. Quando você tem o medo de perder certa coisa, é porque isso já está posicionado que te pertence. Quando você tem alguma coisa, você tem medo de perder. Acontece alguma coisa que te faz com que você já não tenha aquilo. Então, você já tem motivo de ter medo. Quando você já tem um motivo de ter medo, imediatamente você já posiciona as coisas. Quando você simplesmente tem pensamentos, quando você simplesmente tem imaginação e você não tem aquilo como uma realidade, você procura ter um motivo para que você tenha medo. E um dos motivos para que você tenha medo é o medo de perder. Então, o medo de perder, ele já posiciona esse termo para que isso já comece a estar na sua realidade. Isso já vem a ganhar a força da manifestação. Então, às vezes você vê que o negativo tem mais força do que o positivo.
Às vezes você vê que o seu medo tem mais força do que às vezes quando você quer alguma coisa. Isso porque o medo ele tem esta força da materialização. Isso porque o medo ele é a própria matéria, que nesta dimensão as coisas estão separadas com um intento completo, como se fosse que as coisas estão completadas. A imaginação, o pensamento, ele está completo. Então ele causa a separação. Então, esta separação que nós temos é esta simbologia do medo. Então, às vezes algo pode acontecer que faz com que haja algum impacto entre os corpos. Então, alguma coisa pode vir contra mim, de alguma coisa que cause alguma coisa que talvez eu não queira. Por isso que o medo ele existe nesta dimensão. Então, quando a gente simplesmente tem um pensamento, a gente não tem este poder de manifestação, não tem este poder de influenciar as coisas, para que as coisas estejam a nosso favor. Então, quando a gente tem esse medo, quando a gente vê que parece que o medo tem mais força do que quando a gente não quer certas coisas, quando a gente quer manifestar certas coisas, isso porque o medo é o elemento da realização, da realidade, que completa a imaginação, que completa a ilusão. Ele faz com que a ilusão, ele deixa de ser ilusão, ele passa a ser verdade, ele passa a ser realidade. Assim, você quebra essa divisão, você quebra ele, eles ficam juntos. Então, os seus pensamentos eles passam a ser realidade instantaneamente. Isto é porque você tem medo dos seus próprios pensamentos. E há certas vezes, há um momento em que eu estava com medo dos meus próprios pensamentos. E ainda ando com esta sensação, às vezes. Porque muitas coisas que eu estava a pensar, eles já estavam acontecendo. Em certo momento eu estava com tanto medo dos próprios pensamentos, porque eu sabia que as coisas que eu estou a pensar, ele também acontece, ele também é a realidade. Ele não era simplesmente um pensamento, não eram simplesmente uma imaginação. Isto porque eles também aconteciam. Então eu teria que ter mais domínio sobre os meus próprios pensamentos e poder dominar as coisas, para que eu não faça certas coisas que talvez me causem coisas que eu não quero que aconteçam. Então eu estava com medo. Por quê? Porque já estava alcançando um nível de manifestação. Eu teria que lidar com esse termo. Então, certos seres que alcançam um nível elevado de manifestação é porque eles se enfrentaram com medo que lhe dá esse domínio sobre os próprios pensamentos, sobre ter essa consciência de que as coisas eles não são simplesmente do jeito que a gente quer. Então, quando a gente reconhece essa profundeza, esta verdade, neste momento a gente já pode alcançar este domínio de nós podemos endireitar os nossos pensamentos, nós podemos ter o poder de escolha e nós realizarmos as coisas. E mais ou menos isso que acontece. De uma forma prática, é você identificar os seus pensamentos, você identificar as suas imaginações. Se eles ainda não são reais, é porque você ainda não tem medo. Você ainda não tem aquela sensação de... Você não tem algum motivo para ter medo dos seus pensamentos. Então você vive de qualquer forma. Você pensa qualquer coisa. E isso faz com que você não manifeste certas coisas. Isto porque você simplesmente tem os seus pensamentos como os pensamentos. Você não conectou o pensamento com a realidade. Você não conectou o pensamento com a matéria. Quer dizer que ainda existe a separação. Ainda não existe aquela unidade do pensamento e a matéria. Então, quando você une o pensamento e a matéria, você pode enxergar os seus pensamentos não somente como pensamentos. Você acessa um nível de verdade onde você transcende a ilusão. Você percebe que uma coisa é ilusão, mas ao mesmo tempo você percebe que ele pode não ser ilusão. E neste momento você tem algum poder de realização. O motivo que a gente teria para que a gente tivesse um senso de medo sobre os nossos pensamentos é que sobre nós temos o medo de perder certa coisa. Por exemplo,
posso pensar em alguma coisa que talvez eu queira manifestar. Nesta realidade, eu devo fazer as coisas corresponderem com esses pensamentos. É como se que eu estou fazendo as coisas que estão correspondendo com os pensamentos que eu tenho, com as imaginações que eu tenho. Quando eu estarei fazendo isso, respondendo com esses pensamentos, em um certo momento eu vou ter o medo de perder. Esse medo de perder, como se fosse que eu já tenho aquilo, é que vai fazer com que eu comece a perceber aquilo na realidade. Isso vai fazer com que eu já comece a ter os pontos de realização, os pontos de realidade, que faz com que eu não esteja somente tendo um pensamento, mas eu vou ter medo no sentido de certas coisas aconteceram, me fazendo com que eu venha perder esta noção daquilo que eu já tenho, aquilo que eu quero manifestar, de certas coisas que não vão querer com que haja esta correspondência de manifestação. A partir dali, quando eu já tenho aquele medo daquilo que eu penso na realidade, como se fosse que eu estou correspondendo, o medo que corresponde com aquilo que eu já penso, isso ele já passa a ter uma ligação entre o pensamento e a realidade. O pensamento com o físico. Aqui você simplesmente estará correspondendo, simplesmente analisando esta sensação, este sentimento do medo, e você coloca as coisas nesta realidade. Você coloca as coisas como se fosse que você já começa a ver os sinais. Por quê? Porque você já tem algum medo, você já tem algum motivo. Porque a realização, a realidade, a matéria, é como se fosse uma referência da vida. Como assim? Referência de vida. A vida dele tem ponto específico. Ainda não vou falar disso neste vídeo. Eu faço que a vida em si carrega alguns elementos. Esses elementos que ele carrega, ou seja, esses elementos eles completam-se, eles formam aquilo que a gente chama de vida. Então quando a gente está manifestando certa coisa, esses elementos eles estão presentes. Então quando o medo ele está aqui, ele cria esta referência. Ele dá um significado nas coisas que faz com que esta coisa ele ganhe a vida. Então a partir daqui, às vezes quando a gente não tem medo, a gente corta certas coisas. Mas quando a gente tem medo, a gente acrescenta esta referência. Esses elementos eles passam a fazer parte da vida. Eles passam para fazer parte que faz com que a matéria ele ganhe a força de vida. Então a partir daqui, é o que a gente chama de percepção, é o que a gente chama de atenção, é aquilo que a gente chama de valor e várias outras formas que a gente pode chamar. E isso é a vida. Então, eu espero que você tenha entendido sobre este tema, sobre o porquê que às vezes o medo que a gente tem, ele acaba se manifestando. Então, eu espero falar mais sobre este tema em próximos vídeos, para que você venha aprofundar mais sobre este tema, para que você venha aprofundar mais neste conhecimento. Eu espero ter ajudado com este vídeo. E se tem alguma coisa que você queira falar, alguma opinião que você queira dar, deixa no comentário. Agradeço por você ter chegado até aqui e espero encontrar você em próximos vídeos.